Havendo quórum regimental, sobre a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da sessão ordinária da Câmara Municipal de Carazinho, no dia 6 de julho de 2020. Destaco a presença no momento dos seguintes vereadores: Janete Ros, Lucas Gabriel Lopes, Tenente Costa, Estevão de Loreno, Alaor Tomás, Ivomar Tomate, João Pedro Albuquerque, Daniel Weber, Márcio Lishopen, Jean Pedroso, Erlei Vieira, Anselmo Britsky e Fábio Zanetti. Coloco em discussão a ata número 21 de 2020, referente à reunião ordinária de 29 de junho de 2020. Não havendo vereador que queira discutir, coloque em votação a ata. Vereadores que concordam permaneçam como estão, os contrários se manifestem, levantando a palma da mão ao lado do rosto. Aprovado por todos. Convido o senhor secretário para fazer a leitura do expediente da presente reunião. Expediente ofício número 95/2020, de autoria do Gabinete Prefeito Carazinho. Assunto: responde ao pé número 75/2020, pedido de informações sobre estacionamento rotativo. Solicito ao senhor secretário para que faça a leitura das indicações e requerimentos. Indicações. Sessão ordinária de dia 6 de julho de 2020. 29.907, Janete Rosa Oliveira, indicação. Solicita com urgência pavimentação no final da Minas Gerais, esquina com Rua Jefferson Pacheco. 29.909, Janete Rosa, indicação. Solicita reperfilagem asfáltica em toda a extensão da Rua Piauí. 29.910, Alaor Tomás, indicação. Que o Executivo, em acordo com os supermercadistas e sindicato, estudem o fechamento aos domingos enquanto perdurar a pandemia. 29.914, Fábio Zanetti, indicação. Solicita ao Executivo a limpeza de Boca de Lobo na Rua Mirante Barroso. Requerimento: Janete Rosa. Requerimento de aplauso, seja enviado ofício de aplauso da nossa diretora do Lions Clube Centro. Alaor Tomás, subscrito por Lucas Gabriel Lopes. Requerimento de pesar aos familiares de Euclides da Costa pela irreparável perda desse ente querido ocorrido no dia 4 de julho aos 88 anos. 29.901, Jean Pedroso. Requerimento de aplauso, ofício ao proprietário do mercado Parceria, cumprimentando a inauguração da primeira final. 29.902, João Pedro. Requerimento requer que seja enviado ofício de voto de profundo pesar pela perda irreparável do querido André de Ávila Piscine. 29.903, Alaor Tomás, subscrito por Fábio Zanetti. Requerimento de aplauso, apoio à mobilização, entidades, atletas, técnicos, árbitros, dirigentes de futebol que buscam apoio na função do Covid-19. 29.904, Fábio Zanetti, requerimento de pesar. Seja enviado ofício mais sinceros votos profundos de pesar aos familiares da senhora Temira de Moura Melo. 29.905, Janete Rosa, requerimento de pesar. Seja enviado ofício sinceros votos de profundo pesar aos familiares de José Adair Souza Terres. 29.908, João Pedro, requerimento de informação, solicita informações sobre publicação impulsionadas no Facebook. 29.911, Janete Rosa, requerimento de aplauso, seja enviado ofício de aplauso ao Supermercado Economia pela campanha Trocos Solidários em Pró-Assistência Social. 29.912, João Pedro Albuquerque, requerimento e pedido de informação, requer informação sobre obras de asfaltamento. Intervalo regimental. Passamos agora ao intervalo regimental. Conforme acordo de bancadas,
Não haverá intervalo. Iniciaremos agora o grande expediente, com as exposições dos senhores vereadores. Caso algum colega gostaria de solicitar a parte, manifeste colocando a palma da mão em algum lugar visível no vídeo. Então, por ordem de inscrição aqui, eu convido o vereador Tenente Costa para que faça seu pronunciamento por até 8 minutos. Senhor presidente, eu declino do meu tempo aí. Tá bom. Então, o Tenente Costa declinou. Agora a gente tem a sequência. Convido o vereador João Pedro para que faça o seu pronunciamento por até 8 minutos. Presidente, também vou declinar do meu tempo. Tá, o vereador João também declinou seu tempo no grande expediente. Então, convido o vereador Daniel Weber para que faça seu pronunciamento em até 8 minutos. Senhor presidente, vou declinar também. Vereador Daniel declinou também. Convido o vereador Ivomar Tomati para que faça o seu pronunciamento por até 8 minutos. Não vou declinar, senhor presidente, vou falar. Tá, ok. Primeiramente, presidente, eu quero colocar a todos os colegas e agradecer, né, o ofício que encaminhei à mesa diretora, mais precisamente no dia 4 de maio, que justamente colocava o pedido da videoconferência, de que a gente tornasse mais público possível, né? Independente agora se vamos voltar ou não, a bandeira que está, bandeira laranja, né? Conforme foi revisto pelo governador de estado, e a gente entende de que esse formato ele é possível, né? Então, quero agradecer aí que o meu pedido foi atendido, mesmo não tendo a resposta por escrito, senhor presidente, da mesa diretora, né, que arquivou, mas entendo de que é possível, nós temos que nos adaptar à realidade, temos que nos adaptar à modernidade. Modernidade é isso, né? Se não temos condições de fazer de forma física, presencial, nós temos a oportunidade de proporcionar à imprensa, à comunidade, e tornar público nossas sessões, independente de que ela seja por videoconferência, no sistema Zoom, outros sistemas, outros mecanismos e ferramentas capazes de atender a necessidade da população. De suma importância, independente de que as sessões não tenham público, mas de que o papel do legislativo seja justamente esse, fundamentar, né, através do quê? Oportunidades, fundamentar as nossas decisões, oportunizar a comunidade mais do que nunca, né? Porque o futuro vai ser nesse sentido. Nós sabemos quando começou a epidemia ou a pandemia em nosso país. O que a gente não sabe é quando vai terminar, né? Como eu digo, tem opiniões para todos os gostos, para todas as realidades, né? Sabemos perfeitamente as consequências que virão, sabemos perfeitamente que teremos fechamentos de empresas, o número do aumento de desemprego vai crescer no país, infelizmente. Saberemos que haverão outras vidas que não vão estar mais juntos, né, com os seus familiares. Sabemos das consequências no mundo inteiro. Porque enquanto não se descobrir a real vacina, a cura deste vírus, infelizmente, nós vamos viver nesses momentos. Fecha, abre, se volta uma bandeira, tem-se a bandeira laranja, tem-se bandeira vermelha, quiçá, tomara que nunca tenhamos a bandeira preta aqui, e seja justamente o que está acontecendo em grandes centros. Mas nos preocupa essa realidade e acho que a Câmara ganha com isso em oportunizar, através da videoconferência, através desse trabalho, senhor presidente, que a gente já havia pedido, é justamente isso, pessoal. Nós vamos ter que, colegas vereadores, nos acostumar com essa realidade, né? Nos expormos, menos exposição, melhor. Quanto menos a gente evitar qualquer tipo de aglomeração, essa é a realidade, não vamos brincar com a vida. Sei que as pessoas às vezes dizem, não, isso é bobagem, eu não pego, eu sou imbatível, eu sou blindado. Não existe blindagem nesse vírus, não existe blindagem neste momento. E nós temos um papel fundamental como Poder Legislativo. Fazer as nossas sessões, senhor presidente, colocar nossas opiniões, externarmos ao público que aí está, de toda forma,
O que a Câmara Municipal está fazendo? Qual é o nosso papel num momento difícil como este? Porque sempre que eu estou dizendo, se estamos aprovando projetos de questões orçamentárias, de créditos que estão sendo liberados ao Executivo, de créditos que estão sendo liberados às entidades de saúde, é lógico que a população depois, com o tempo, vai querer saber exatamente. Os vereadores aprovaram créditos suplementares, veio verbas do governo federal. Nós vamos querer, eu como cidadão também, no futuro, saber exatamente como foi a aplicação. Hoje é prematuro, hoje é cedo, a gente tem que dar tempo ao tempo, oportunidade, evitando aí, combatendo aquilo que a população quer, né? Combatendo esse inimigo, é um inimigo de todos nós, que é justamente essa questão do coronavírus, que está no mundo inteiro. E o que me preocupa é justamente isso, senhor presidente, senhores vereadores, de que já existe a possibilidade de recontaminação, já existe a possibilidade de que quem tenha pego o vírus possa pegar de novo. Esses estudos aí da ciência é realmente algo novo. Infelizmente, esse vírus veio para ficar. Como nós tivemos, eu já disse isso anteriormente, a gripe H1N1, nós teremos essa questão e talvez a mutação desse vírus aí. Então, é uma situação de que o povo brasileiro, a nossa cidade, nossos munícipes, tem que ter esse alerta, tem que ter esse cuidado. A gente não quer ver empresas fechar, a gente não quer ver empregos serem simplesmente exterminados, porque a gente se preocupa qual o período para a retomada depois que nós teremos. Qual o período para a retomada não só de Carazinho, dos 497 municípios, dos 5.570 municípios deste país. Isso nos preocupa, senhor presidente, senhores vereadores. Tenho a certeza de que esse passo no nosso trabalho, nós temos que dizer à comunidade que somos presentes e que, independente do que está ocorrendo, a Câmara Municipal, os colegas vereadores estão em ativa, são ativos, estão na atividade e estão prestando os seus esclarecimentos e, principalmente, cumprindo com aquilo que a gente faz e assume quando é diplomado e empossado numa Câmara Municipal. Então, eu quero dizer aos senhores vereadores, esse é o nosso trabalho, isso que nós temos que continuar fazendo, presidente. Mais uma vez, agradeço pela oportunidade de saber de que é possível fazer a videoconferência e de que nós temos que nos acostumar com essas inovações. Infelizmente, né, nós gostaríamos que a casa tivesse a presença do público, tivesse pessoas participando com a gente. Mas o mais importante é de que é o seguinte, é possível fazer, nós temos que fazer a diferença. O Poder Legislativo também tem que ser ator nesse cenário, mas um ator que leva soluções, que ajuda justamente a disponibilizar recursos, né? Porque não é, como eu digo, a ideia é somente de um poder. A ideia é coletiva, a ideia é todos nós. Os poderes constituídos estão participando no combate do Covid. O poder único não existe. A democracia ela se faz com a participação da sociedade e da comunidade. Por isso que eu acredito em democracia, acredito no poder legislativo. Por isso que eu sempre gostei de estar legislando e ajudando naquilo que eu posso. É luta que segue, é vida que segue, senhor presidente, senhores vereadores. É isso que eu tenho a dizer aos meus colegas e à comunidade. Um grande abraço e saúde a todos nós. Que Deus nos ilumine. Obrigado, vereador. Não temos mais inscritos. Então, passamos agora à ordem do dia. Coloco em discussão os requerimentos. Vereador Gauchinho, eu não. Então, está liberado o vereador Gauchinho, o microfone. Senhor presidente, senhores vereadores, que bom a gente estar podendo fazer de casa a sessão, o qual eu tanto pedi para que fosse realizado em casa e que não fosse realizado presencialmente as sessões. E que bom que tem esse aplicativo que a gente possa estar usufruindo e que a comunidade também possa estar nos acompanhando. Aí através da Rádio Gazeta, através dos canais que possa nos acompanhar. Então, parabéns a você pela iniciativa de fazer isso, que ficou muito bom, assim como o vereador Ivomar falou. Então, a partir de agora fica bem mais transparente as coisas junto à Câmara de Vereadores. Eu fico feliz de estar participando
dessa primeira sessão aqui, que a gente possa fazer a videoconferência, porque isso é bom para a comunidade, né? Depois a gente vai poder mostrar isso e mostrar os nossos posicionamentos, né? Eu acho que é até mais salutar que a reunião presencial que a gente estava fazendo nos últimos dias, aonde a comunidade não podia participar lá na Câmara de Vereadores, né? Só através da internet ali do Facebook. Então, que bom que pôde fazer isso e que continue assim. Também, senhor presidente, eu gostaria de falar um pouquinho da equipe, né, que está à frente aí ao Covid, que a gente, todos os dias, a gente recebe algumas pessoas, algumas informações, a gente encaminha para eles, e um bom atendimento, um bom trabalho que vem sendo realizado pela Secretaria da Saúde e também toda a equipe que está à frente aí ao Covid. Parabéns à secretária de Saúde, ao doutor Darlan, enfim, o presidente do hospital, o Rafael Espanhol, o outro espanhol também, enfim, a todos os médicos, Gustavo Espanhol, a todos os médicos que fazem parte da frente aí, que cuida do Covid em Carazinho. A gente sabe que está aumentando dia a dia, mas a equipe está trabalhando, né? As pessoas estão trabalhando para que Carazinho saia ganhando e que a comunidade saia ganhando. Então, parabéns a todos e que bom que a gente possa fazer, então, agora as reuniões por videoconferência. Obrigado, vereador Gauchinho. Então, agora passamos a palavra para o vereador Alaor Tomás. Senhor presidente, senhores vereadores, hoje, né, com a imensa satisfação que a gente, mesmo não podendo, através da sessão presencial, né, fazer nosso pronunciamento, a gente conseguir, através, então, de uma sessão virtual. A gente sabe que estamos passando por uma pandemia, uma situação bastante difícil. Desde já também eu gostaria de agradecer ao deputado Pompeu de Matos, que mandou para a saúde aí uma emenda de 200 mil, uma emenda de bancada, mas que todas essas emendas são importantes, né, para nesse momento em que nós vivemos, né, em nosso município e a nível também, né, de Brasil, a nível mundial. Gostaria de, então, agradecer e dizer o quanto é importante todas essas emendas, né, e todas essas verbas que vêm nesse momento para a nossa saúde de Carazinho. Falar um pouquinho também de um requerimento que eu entrei na questão de apoio na mobilização do futsal, né, que o pessoal me procurou para que eu entrasse junto nesse apoio. Então, desde já, quero mandar também um abraço para o Thales Goulart, para o Nuno, para o Jarico, para o Malinha e a todos os desportistas que estão numa situação, nesse momento, muito difícil. A gente sabe tudo que a gente tem passado por essa situação dessa pandemia e os devidos cuidados que têm que ser tomados, mas esse pessoal estão há 112 dias, né, parados, sem receber absolutamente, alguns sem receber nada. Temos atletas, árbitros, temos atletas, né, comissão técnica, roupeiros e tudo. O pessoal, muitas vezes, nesse momento, vivendo até de cestas básicas, numa situação muito difícil. Então, a gente hoje teve uma reunião, né, aí na Câmara de Vereadores, no meu gabinete, onde a gente fez algumas ações, conversou com algumas lideranças, né, o deputado Eduardo Loureiro, que é o presidente da Comissão de Assuntos do município, também conversou com o coordenador da FAMURS, o José Corsato, para que a gente faça algumas ações, consiga chegar, então, até o nosso secretário de Esporte do Estado, consiga chegar até o governo do Estado, para que ele dê uma luz nessa questão, que é o que os esportistas que tanto, né, estão numa situação difícil querem.
A gente sabe que nesse momento é difícil, né, a volta nesse momento, mas no mínimo algum planejamento, alguma luz para eles, né, que é o que eles pedem. E eu, como fiquei 20 anos trabalhando em categoria de base, né, como técnico, sei das dificuldades quando está parado, né, não recebendo absolutamente nada e tem que sustentar ainda as suas famílias. E sabendo o quanto não é só a questão, não envolve somente o esporte ali, o futsal, envolve toda uma cadeia, né, que envolve o ônibus que viaja com o pessoal, envolve o restaurante, envolve os hotéis, envolve também aquela loja que faz o uniforme, aquela fábrica, envolve todo esse contexto. Então, a gente entrou com esse requerimento de apoio e também a gente entrou ali com o requerimento, com um pedido, não conversei com o colega Tomás, mas que é o presidente do sindicato, juntamente com o executivo, haver uma conversa com o setor, então, de supermercados, para que nessa pandemia, então, que, no mínimo, aos domingos, então, os funcionários possam, então, ter o seu dia de folga, né, nesse momento que nós encontramos, então, dessa pandemia. Então, era isso que a gente gostaria de falar, né, e estamos, então, sempre na luta, e eu sei que é o objetivo de todos os vereadores que aí estão nessa casa. Então, muito obrigado e que todos fiquem com Deus. Obrigado, vereador Alaor. Então, eu passo a palavra agora para o vereador João Pedro. Presidente, colegas, rapidamente, eu só quero deixar aqui um registro, né, que tivemos na semana passada a perda de mais um carazinhense para o coronavírus. É um carazinhense que não residia mais em Carazinho, estava em Manaus, onde a gente sabe que é uma situação bastante delicada, mas acredito que muitos conheciam aqui o André Dávila Piscini. Então, nós fizemos um requerimento de pesar para esse nosso munícipe, que não está aqui já há alguns anos, para o norte em busca de oportunidades e, no fim, infelizmente, acabou tendo que ser enterrado por lá, e com toda aquela circunstância que torna ainda mais dolorosa a perda, né? Os familiares sem poder se despedir a tantos quilômetros de distância. Então, é mais um episódio aí que reforça a importância de tomarmos todos os cuidados devidos para nos protegermos, nos precavermos. A própria realização da sessão virtual, né, é uma medida nesse sentido. Então, parabéns. Acho que essa sessão por videoconferência acaba sendo mais bacana do que aquelas primeiras que realizamos via WhatsApp. Temos que otimizar, sim, alguns pontos, né, porque precisamos dar transparência também para a comunidade, que são nossos fiscais, mas é uma iniciativa bacana aí que deve ser elogiada. E, infelizmente, né, então, mais uma perda para o coronavírus aqui de Carazinho. A gente fica aí sempre reforçando o pedido para que a comunidade e todos nós sigamos todas as medidas necessárias e colocando à disposição, mesmo não sendo da base do governo, para estarmos juntos na construção positivo para a saúde do município de Carazinho, para a saúde dos cidadãos aqui da nossa cidade, do nosso município. E nesse sentido também, presidente, colegas, gostaria aqui de reforçar uma emenda de R$100 mil que o deputado federal Daniel Treziak, nome complicadinho de falar, mas é um deputado federal do PSDB, deputado que vem de Pelotas, e que encaminhou aí R$100 mil para a saúde de Carazinho, em nome da bancada do PSDB, junto com os colegas Lucas e Fábio. Então, nós mesmo não fazendo parte da base, a gente está aí também para trabalhar, para ajudar no que for necessário, porque isso não é uma luta de partidos, não é uma luta em que a gente deva pensar em lados de governo, e sim que todo o trabalho deve ser feito em prol da comunidade, em prol de Carazinho, e a gente está engajado nessa luta. Então, reforçando a posição da bancada do PSDB,
de que, no que for necessário ser feito para ajudar Carazinho nesse enfrentamento ao coronavírus, estamos juntos, contem conosco, né? Deixamos a nossa mensagem ao Executivo Municipal, pode contar com a bancada do PSDB para o que for necessário nessa luta em prol da comunidade contra o coronavírus. Obrigado. Então, eu passo a palavra para o vereador Daniel Weber. Senhor presidente, colegas vereadores, gostaria de destacar também e falar um pouquinho nessa questão aí já levantada pelos colegas vereadores e em relação a mais uma perda de um carazinhense, por mais que não estivesse na nossa cidade. Já tivemos algumas perdas aqui, né? E é claro que todo mundo fica muito sentido nessa situação. E vale destacar que hoje uma das principais coisas que temos visto no enfrentamento da questão do Covid-19 é não botar medo, mas sim botar a responsabilidade em todos os nossos amigos, familiares, a nossos carazinhenses, para que com esses cuidados enfrentem essa pandemia que vem. Eu acredito que o medo não é uma situação que coloca as pessoas em cuidado ou alerta, né? E quando falo isso, são situações que a gente vê hoje no próprio comércio ou na própria questão das igrejas, né? E aqui dou uma boa noite especial a todo mundo que nos ouve, porque a gente acaba vendo as pessoas colocar medo, proibindo o trabalho, proibindo as pessoas de exercer a sua fé, quando na verdade isso pouco adianta, porque muitas pessoas acabam não indo ao comércio, porque está fechado, não indo ao culto religioso, mas fazem grandes encontros em famílias ou festas, e que hoje não seria a melhor situação. Então, dessa forma, a gente lamenta muito a perda do Piscine, lá em Manaus, a perda dos carazinhenses aqui, mas a gente também reforça que comércio, igreja, não tem sido foco de contaminação. A gente teve situações grandes ali, até mesmo aos profissionais da saúde, né, que reforçaram o número de contágios na última semana, mas a gente faz esse alerta de que se tenha muito mais cuidado ao invés de impor medo e penalizar situações. Então, quero registrar aqui que, com todos os cuidados, conforme o colega Tomate já falou, que as pessoas devam continuar as suas atividades laborais. O Alaor também acabou de citar isso, até porque nem vemos os esportistas, as pessoas que dependem de eventos paradas há mais de 100 dias, né? Isso é muito ruim, né? Então, nesse sentido, gostaria de dar a minha contribuição dizendo que sou favorável a que as empresas possam trabalhar com todos os cuidados, sem abusos, né? Respeitando as normas exigidas de quantidade de pessoas por metro quadrado, de limitações do qual esse momento exige, bem como as igrejas. Fiquei muito feliz hoje que o decreto que antes restringia, apesar do estadual permitir, Carazinho fechou esse cerco, né? Eu não concordava, mas a gente acaba respeitando por ser uma autoridade. Mas hoje fico feliz que Carazinho poderá de novo voltar a essas atividades no comércio, quanto também nas nossas igrejas e demais áreas afins. E até gostaria, e dou a parte, se o colega Alaor entender, o colega Tomate, que vejo assim que não só no ramo do mercado, mas em qualquer outro ramo, sempre que a gente restringe um horário de trabalho, né, das pessoas, a gente acaba aumentando o fluxo de pessoas naquele espaço de tempo. E, ao mesmo tempo, pode ser uma justificativa até, daqui a pouco, para alguns empresários, dizer, não, se eu não vou abrir no domingo, se eu não vou abrir no sábado, se eu não vou abrir muito tempo, eu posso demitir funcionários. Então, eu vejo isso com preocupação. Eu vejo que hoje, cada vez, a gente está restringindo e fechando os mercados de trabalho pela própria crise financeira que se instala. E eu vejo de bom grado, apesar de ser uma situação difícil, que todas as pessoas possam trabalhar nos dias da semana, e se assim permitir e tiver gente que queira contratar aos finais de semana, que as pessoas possam ter essa prerrogativa de buscar um emprego, nem que seja para quem está parado aos finais de semana. Então, eu tenho uma opinião que, neste momento, que se fecha tantos postos de trabalho,
já em virtude da crise, a gente, de repente, pedir o fechamento de um comércio ou de um supermercado possa gerar demissões. Eu olho isso com um certo temor, num momento que as pessoas precisam de receita e renda para sustentar a sua família e que não está fácil a situação de hoje. Então, gostaria de expressar essa minha opinião a respeito e dizendo que, com todos os cuidados permitidos, limitando o número de pessoas, acredito que possamos funcionar e vencer a crise, assim como vencer com saúde, conforme foi dito, que é o mais importante nesse momento, essa pandemia, né? Sem perdas, com todo o cuidado sendo possível. Meu muito obrigado, que Deus abençoe a todos. Obrigado, vereador Daniel. Mais algum vereador? Então, vereador Ivomar Tomate. Ok? Só para a questão aí dessa indicação do vereador colega Laor, né? O posicionamento do vereador Daniel em relação à questão de supermercados. Primeiro, há de se dizer a seguinte situação. Eu entendo até a preocupação do vereador Laor, apesar de não ser comerciário, é professor, né? Conversar com o Ministério Público, vereador Laor. O Ministério Público, o Daniel acabou de colocar, não é que o sindicato, é porque eu estou licenciado, viu? Estou licenciado pela legislação eleitoral, mas sei o meu papel. O Ministério Público não quer fechamento, não, de horários nos domingos e nem reduzido o horário. O Daniel falou, é isso. Né? É dizer que o trabalhador, o comerciário, se o mercado tem que descansar, é aquela história. O pequeno quer que o supermercado grande feche. O gauchinho sabe que é experiente nisso. Aí ele quer que feche, mas aí o pequeno abre de segunda a segunda, das 8 da manhã às 8 da noite no domingo. Né? O Ministério Público já colocou essa questão, dizendo o seguinte, precisa, inclusive, ampliar o horário de funcionamento, quando nós havíamos reduzido no início da pandemia, havia uma redução de horário, e o Ministério Público foi lá, junto ao Executivo e coisa e tal, no sentido de que não, tem que ampliar, e chamou os mercadistas maiores que quer ampliar o horário de funcionamento para não dar aglomerações. Então, é uma situação delicada. Não é a questão de que o trabalhador está ao domingo, até porque tem revezamento. Não estou aqui para defender patrão, não defendo o patrão e todo mundo sabe disso. Né? Só que não adianta nós fazer chuva no molhado, né? É dizer aquela história. Eu acho que tem que fazer indicação ao Ministério Público, vereador Laor, no sentido de que o Ministério Público, se ele dissesse, olha, realmente dá para reduzir, conversa com o Ministério Público. E aí eu fico, às vezes, com a minha preocupação. Eu votei contra o horário livre em Carazinho. Vocês lembram que eu votei, inclusive, na BR, sozinho. Né? Eu fico pensando assim, mas será que como é que é o peso? Na hora eu voto pelo horário livre, depois eu voto para reduzir. Não, eu continuo com a minha ideia. Domingo é dia de descansar. Domingo é dia para descansar. Só que a gente tem que ter a coerência. Vamos colocar lá o Ministério Público, não o sindicato. Isso é o que eu digo. Então, o vereador Alô sabe que eu tenho respeito por ele, né, meu professor? Mas entra em contato com o MP aí, conversa com o Ministério Público, aí diz para o promotor que está aí, para o cara aí, senhor promotor, eu vou fazer a indicação para reduzir, daí o sindicato faz acordo com os mercadistas, mas daí os mercadinhos pequenos têm que fechar também. E aí eu quero ver como é que faz essa história aí. Nós temos muito egoísmo e oportunismo. As pessoas se aproveitando de crise, de situações, para se promover em cima. Alguns querendo ganhar demais dinheiro, Laura, achando que eles podem ficar abertos. Eu tive uma vez no mercadinho que eu me apavorei. No fim de semana tinha a fila para fora. E aí eu pergunto, estão em condições de atender também? Né, Gauchinho? O Gauchinho sabe disso aqui, que conhece, foi do ramo. Então, é delicado, Laura. Eu entendo a tua preocupação, eu também entendo disso. Agora, é brincadeira. Tem que dizer para o presidente Bolsonaro, que decretou atividades essenciais como supermercado e farmácia, inclusive colocou a medida provisória aí que libera o horário de segunda a segunda. Então, ou seja, assim, é muita questão assim, só vota o presidente da República favorável ao horário livre. Temos aí uma situação atípica, então é delicado. Eu entendo a preocupação do Daniel, entendo a tua preocupação, vereadora Laor, com todo o respeito que eu tenho por ti, mas é uma situação bem delicada aí.
MP, Ministério Público. Fala com o promotor aí, diga para ele o que ele pensa sobre isso. Se reduzir, ele vai dizer que tem que entrar com uma ação civil pública contra os supermercados e o sindicato, dizendo que tem que abrir mais tarde para não dar aglomeração. Um grande abraço e o respeito que eu tenho por vocês. Obrigado, vereador Tomate. Mais algum vereador que queira se pronunciar nos requerimentos? Então, pessoal, não tendo mais vereador que queira se pronunciar, eu vou sugerir que os requerimentos sejam votados em bloco e coloco em discussão e depois em votação o meu pedido para que os requerimentos sejam votados em bloco. Questão de ordem, presidente. Eu só gostaria de assinar junto os requerimentos. Presidente? Sim, estou escutando. Fica à vontade, vereador Daniel. Eu gostaria de assinar junto os requerimentos 29.899, o 29.901 e o 29.911. Obrigado, senhor presidente. Tá, está registrado, vereador Daniel. Mais algum vereador que queira fazer um registro? Gostaria de citar que o vereador João Pedro solicitou via chat para subscrever os requerimentos 29.903 e 29.905. Coloco em votação para que os requerimentos sejam votados em bloco. Vereador Gauchinho, está liberado seu microfone para se pronunciar. Senhor presidente, só para, como foi bastante citado ali pelo colega Valmar de Andrade, só para dizer que realmente é uma situação bem difícil esse requerimento do colega vereador Alaor. Porque se a gente fala em fechar o comércio no domingo, há vários mercados que trabalham no domingo com trabalhadores só no domingo ou só no final de semana. E aí os próprios mercadinhos pequenos não conseguem absorver toda essa clientela dos mercados grandes e acaba acontecendo que os mercadinhos pequenos ficam ficando superlotados. Então, claro que para os mercados pequenos é a melhor coisa que aconteça é que os mercados grandes de Carazinho fecham ao domingo. É a melhor coisa. Mas, a gente olhando para o outro lado, como o Ivomar falou, o MP tem um pouco de razão também, Ivomar, porque as pessoas não têm esse pensamento. As pessoas, se o mercado abrir 24 horas, vai ter cliente para o mercado 24 horas. Se o mercado abrir 8 horas, vai ter cliente para o mercado 8 horas e assim vai, né? Então, todo mundo vai no mercado o horário que o mercado está aberto. Então é bem complicado e eu entendo, eu também fui procurado por alguns mercados onde as pessoas me perguntaram, e aí, vai fechar de novo os mercados grandes? Vai fechar? E eu disse para eles que não, eu acho que não é a questão do mercado grande, eu acho que a fiscalização ela já está batendo e ela tem que bater mais em cima e controlar as pessoas. Porque o pessoal, se tiver o mercado 24 horas aberto, vai estar no mercado 24 horas fazendo suas compras, vai estar no mercado 24 horas, o horário que for, ele vai ir no mercado. Então, essa é a minha opinião e é uma questão bem complicada esse requerimento ao sindicato ou à prefeitura, porque as pessoas não estão muito preocupadas com isso. Essa é a minha opinião. Obrigado. Seria só isso, Gauchinho? Seria isso sim, presidente. Então, obrigado, vereador. Mais algum vereador que queira se pronunciar? Então, coloco em votação o meu pedido
para que os requerimentos sejam votados em bloco. Então, vereadores concordam, permaneçam como estão. Os contrários, sinalizem com a mão. Então, aprovado por todos. Coloco em votação por bloco os requerimentos. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem, colocando a palma da mão em um lugar visível no vídeo. Então, aprovado por todos. Antes de encerrar, então, eu rapidamente, como presidente, eu vou apenas dizer que essa sessão, agradeço, né, pela paciência de todos os colegas vereadores, agradeço à imprensa que se faz presente também na nossa reunião da Rádio Gazeta e imprensa da Câmara, todos os funcionários que estão no grupo. E conforme essa decisão, ela foi baseada no decreto do Estado, né? E na troca da cor da bandeira aqui da nossa região. Então, com a felicidade da notícia que hoje a bandeira volta ao normal, acredito que a partir de amanhã para a bandeira laranja. Então, a gente vai daqui a pouco discutir entre nossos colegas aí, possibilidade de daqui a pouco se estender a reunião na maneira virtual durante a semana, na próxima sessão, ou se a gente volta aí com a sessão virtual. Então, apenas só para deixar todos informados que ainda vamos estudar aí. E fica à vontade, cada vereador que quiser aí entrar em contato comigo a partir de amanhã e me dar sugestão. Como vocês sabem, todos eu tenho um diálogo com todos, então fico aberto às sugestões, então. Então, nada mais havendo a tratar sobre a proteção de Deus, eu declaro encerrada a presente reunião. Convido a todos os vereadores para a próxima sessão ordinária, que ocorrerá no dia 13 de julho, às 18h15. Então, um abraço a todos e fiquem todos com Deus.